Boa noite, que bom ter a sua presença conosco em mais uma transmissão especial, sempre às terças-feiras aqui na nossa classe de estudos da Bíblia, que tem por título A Bíblia Ensina. Eu espero que você tenha, ao longo de todas as nossas aulas aqui, aprendido mais sobre a Palavra de Deus, aprendido mais sobre Jesus e de como estar ligado com Ele através da sua Palavra. Que bênção ter a sua presença conosco. Um abraço especial para todos os amigos que estão conectados, todos os irmãos, pessoas de várias partes, sempre unidas através da internet, às terças-feiras, participando dessa transmissão. Semana passada nós tivemos um momento muito gostoso de interação e nós tivemos ali então a oportunidade de sortear alguns livros. Grande parte desses livros já foi entregue, poucas pessoas ainda não receberam, mas vão receber nos próximos dias. Hoje nós não faremos o sorteio, mas na semana que vem nós voltamos com o sorteio e vai ser muito legal ter a sua participação. Falando em participação, eu quero dar um recado para você. O recado é o seguinte: você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. Daqui a pouquinho você vai ver aí o WhatsApp que vai ser colocado na tela. E você vai então ligar para nós, ou se você quiser mandar um recado especial, e através desse WhatsApp você pode então fazer perguntas, você pode interagir conosco, apresentar alguma necessidade, e nós com certeza vamos buscar dentro das nossas possibilidades te ajudar naquilo que você está precisando e buscando. Então que bom que você pode entrar em contato com esse número que está aqui, e vai ser uma alegria poder interagir contigo. Além de interagir pelo WhatsApp, você pode também interagir através do chat, tanto do Facebook, como também do YouTube. É uma alegria poder ter essa interação, essa participação, e tem uma equipe especial, minha equipe que está aí atendendo e vai estar conversando contigo, te ajudando naquilo que você sentir necessidade. E eu quero também dizer que se você sabe de alguém que tem interesse em conhecer mais a Palavra de Deus, a oportunidade é agora de compartilhar. Aproveite e mande o link, quem sabe você pode compartilhar agora mesmo. Compartilhe o link dessa transmissão e eu tenho certeza que mais pessoas serão alcançadas e abençoadas através do estudo da Palavra de Deus. O tema de hoje é o dom de profecia. E nós vamos entrar agora no estudo da Palavra de Deus. Eu queria convidá-lo a fechar os olhos, convidá-la também, e nós vamos direto para esse estudo tão importante, tão relevante para a nossa vida, para o crescimento espiritual. Então feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado porque essa noite nós temos a oportunidade de estar em contato contigo, oportunidade de aprender mais da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos instrui a respeito de tantas coisas, e nesse exato momento, eu sei que há alguém precisando encontrar conforto, direcionamento, exortação, aprender coisas novas, e por isso quero colocar a vida de cada pessoa que está conectada nessa transmissão nas Tuas mãos. Colocar também as famílias desses irmãos, dessas irmãs queridas, nas Tuas mãos. E a seguir, queremos também pedir que o Espírito Santo tenha livre acesso à nossa mente, ao nosso coração, e que o momento em que nós estivermos aqui estudando a Tua Palavra seja um momento de muita alegria, um momento de bênçãos para a nossa vida. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. A Bíblia diz que todos nós temos dons espirituais. Os dons são talentos, habilidades que Deus nos deu, que nós colocamos a serviço de Jesus. Então, cada habilidade, cada talento, cada dom que você tem, cada facilidade em executar algo pode ser colocado a serviço da obra de Deus. E Deus pega esta habilidade natural e transforma em talentos. A Bíblia nos apresenta várias listas de dons espirituais. Os dons, eles não se restringem apenas a estas citações que nós temos na Bíblia. Nós temos vários tipos de dons. Você pode ver, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4, listagem de dons espirituais e como Deus edifica a igreja através dos dons. Eu quero aproveitar a oportunidade de ler contigo, nesse momento, o texto de Efésios capítulo 4. Se estamos participando de uma classe bíblica, nada melhor do que abrirmos a Bíblia. Eu espero que você já esteja com a sua Bíblia. Se você não está, ainda dá tempo de ir até o teu quarto, o escritório, não sei onde você guarda a Bíblia, e você trazer agora a Bíblia para acompanhar a leitura, ok? Vamos abrir em Efésios capítulo 4.
Efésios capítulo 4. A palavra de Deus nos diz o seguinte, Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, que Deus, Ele abençoa a igreja, dando aos participantes da igreja, aqueles que são chamados para fazer parte do seu povo, Deus lhes assegura a dádiva dos dons espirituais. E os dons espirituais, eles não são dados para exibição, não são dados para que alguém se sinta melhor do que o outro, porque eles são os mais variados possíveis. Há pessoas que têm o dom de cantar, outros que têm o dom de pregar, outros que têm o dom de curar, outros que têm o dom da hospitalidade, outros têm o dom de ajudar, são extremamente solícitos, ou seja, nós temos uma infinidade de dons. Mas entre os muitos dons que nós encontramos na Bíblia, existe um que ele é muito importante no tocante à direção do povo de Deus aqui na terra. Eu estou falando do dom de profecia, o dom de profecia. Os profetas, eles foram mensageiros, chamados por Deus para uma grande missão. Esses mensageiros que foram chamados por Deus para uma missão solene de conduzir o seu povo, eram homens santos, consagrados ao Senhor. Pecadores, é verdade, porque todos nós somos, mas homens dispostos a viver por Deus, dispostos a ser porta-vozes de Deus. E ao serem ali, então, os mensageiros de Deus, eles agiam como representantes de Deus aqui na terra. A palavra profeta, ela vem do grego profetes e do hebraico nabi. Em ambas as línguas, a conotação é de alguém que se coloca como um porta-voz, literalmente, como um mensageiro. Alguém que recebe uma mensagem e comunica essa mensagem ao povo. Deus usou muitos profetas no Antigo Testamento, Deus usou muitos profetas no Novo Testamento, e Deus, Ele de maneira especial diz que o dom de profecia sempre acompanharia a igreja. Você encontra outro texto na Bíblia muito importante que fala exatamente sobre isso. E eu queria, por exemplo, que você lesse comigo, que está lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 4 a 7. 1 Coríntios capítulo 1, verso 4 a 7. Olha só o que diz. 1 Coríntios capítulo 1, verso 4 a 7. Diz assim: sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, e em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo ele faz uma introdução fantástica para a carta que ele escreveu aos Coríntios, a primeira carta, e ele diz aqui, em outras palavras, que ele sempre orava pelos cristãos que moravam ali naquela região, e que ele louvava a Deus porque muitos dons eram concedidos àquela igreja. E ele menciona que até a volta de Cristo, a súplica e a certeza que ele tinha é que nenhum dom faltaria, e entre esses dons que estariam presentes até o tempo do fim, também encontramos o dom de profecia. O dom de profecia tem sido uma bênção na história do cristianismo, ou até mesmo na história do povo de Deus no Antigo Testamento. O problema é que Satanás, para cada ação de Deus, para cada atitude de Deus, ele apresenta uma contrafação. A contrafação é uma tentativa de falsificar, de enganar, de confundir as pessoas. E Satanás não deixaria de fora o dom profético. Ele preparou uma contrafação, uma enganação, levantando aqui na terra falsos profetas, falsas
pessoas que diziam ter dom de profecia para confundir e enganar o povo de Deus. E a Bíblia, ela não ouvida essa situação, ela apresenta muitos falsos profetas que foram levantados por Satanás no Antigo Testamento. A Bíblia apresenta falsos profetas no Novo Testamento, e a Bíblia diz que haveria também no tempo do fim falsos profetas. Você já se deparou com um falso profeta ou uma falsa profetisa? Algum tempo atrás, eu tive uma situação muito inusitada no meu ministério. Eu estava no local, numa igreja, pregando, e quando eu terminei de pregar, eu estava à porta, me despedindo ali dos irmãos, na época em que nós podíamos abraçar, cumprimentar, na verdade, que falta isso faz para mim, eu acredito para alguns, né, de estarmos ali nos confraternizando na entrada da igreja. E eu lembro que uma pessoa chegou para mim, uma mulher, uma irmã, e ela se colocou como uma profetisa de Deus. E ela olhou bem sério para mim, ela me enquadrou e ela fez uma profecia muito dura. E na hora eu fiquei assim um pouco com dúvida, será que ela está falando a verdade ou não? Mas de repente no meu coração eu senti como que Deus dizendo claramente, eu escutava como se Deus estivesse dizendo para mim, isso não é verdade. Isso não vai acontecer. Eu não estou mandando essa mulher dizer o que ela está dizendo. Dito e feito. Alguns meses depois, eu percebi que a profecia daquela mulher era uma profecia falsa, que eram palavras simplesmente jogadas ao vento, e que ela revestia essas palavras que saíam do seu próprio pensamento como se fosse assim diz o Senhor. Ainda hoje muitas pessoas se levantam como profetas quando na verdade nunca foram chamadas por Deus para esse ofício tão sagrado. A grande pergunta é como saber o que e quem e como atender ao chamado profético. A quem obedecer, quando ouvir, como atender. Então, nós iremos, nesta noite, aprender um pouquinho sobre o dom profético. Eu queria também te convidar a abrir a Bíblia agora no livro de Amós, capítulo 3, verso 7. Amós, capítulo 3, verso 7. Uma passagem muito interessante. Nem sempre nós temos, sim, o costume de estudar o livro de Amós, mas é um livro maravilhoso. Ele fica no Antigo Testamento, na parte final do Antigo Testamento, e nós encontramos ali no capítulo 3 de Amós, vamos ler juntos? Amós, capítulo 3. Você vai poder agora acompanhar comigo o que diz a palavra de Deus. O livro de Amós fica um pouquinho para frente do livro de Daniel. Você tem Daniel, ali Oséias, Joel, depois você chega em Amós. Diz assim a palavra do Senhor. Amós, capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus, Ele não fará coisa alguma sem primeiro avisar os profetas. Por quê? Porque Deus não quer que o seu povo seja pego de surpresa. Deus, Ele é tão bondoso, Deus é tão amorável, que Ele antecipa o fim, Ele antecipa os eventos, Ele chama os profetas, Ele comunica a sua vontade aos profetas, Ele revela os seus desígnios, os seus propósitos, os seus feitos, e os profetas agora recebem a responsabilidade de apresentar essa mensagem ao povo de Deus. Muitas vezes eles escreviam, e é por isso que nós temos hoje a Bíblia. Boa parte da Bíblia nada mais é do que transcrito dos profetas, ou transcritos dos profetas. E Deus se manifestava de maneira poderosa aos profetas. Existe um outro texto importante que nós devemos ler para entender toda esta amplitude do aspecto profético na Bíblia, que está lá em Números capítulo 12. Se você puder abrir a sua Bíblia, leia comigo Números capítulo 12. Aqui nós encontramos um momento em que Deus ele precisa confrontar pessoas que estavam questionando o dom de profecia dado a Moisés. E é interessante que ele diz aqui o seguinte, Números capítulo 12, verso 6. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos.
não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha que interessante. Aqui Deus disse o seguinte, que ele falava diretamente com os profetas, em sonhos e visões. Acontece que Moisés, ele tinha um dom ainda mais privilegiado, porque a Bíblia diz que Deus muitas vezes falava diretamente, não através de sonhos ou visões, mas Deus aparecia. Houve até um momento em que Moisés estava conversando com Deus e pediu para ver a face de Deus, e Deus disse: Moisés, eu não posso mostrar para você minha face, porque se eu mostrasse para você a minha face, você morreria fulminado imediatamente. Mas pela bondade de Deus, ele passa rapidamente na presença de Moisés, e Moisés vê as costas de Deus. Olha que privilégio que Moisés tinha. Mas, em linhas gerais, os profetas, Isaías, Amós, Obadias, Miqueias, Joel, eram homens que recebiam de Deus sonhos. Ou seja, muitas vezes eles estavam dormindo, e eles sonhavam com coisas impactantes, e eles percebiam que aquele sonho não era um sonho normal que você e eu temos, era um sonho de Deus. Você já teve um sonho de Deus? Era um sonho de Deus. E eles então eram sacudidos pelo Espírito Santo, e assim que o sonho terminava, eles se levantavam, eles registravam, eles reuniam o povo e comunicavam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Outras vezes, o sonho ele era apresentado através de visões. As visões, diferentemente dos sonhos, aconteciam enquanto o profeta estava acordado. E então o profeta, naquele tempo, não tinha tantas construções como nós temos hoje. Muitas vezes, em meio à natureza, o profeta olhava para o céu e via o céu se abrindo. E então ali, como se fosse uma tela gigantesca, imensa, de uma filmagem. O próprio céu se colocava como um monitor gigante. E o profeta, ele recebia de Deus toda a revelação, imagens, cenas impactantes iam passando à vista dos profetas. E muitas vezes nós temos o relato de que os profetas eles eram como que arrebatados e eles entravam na visão. Não era apenas o testemunhar de algo que acontecia, eles mesmos eram inseridos dentro do contexto da história, dos eventos, mas arrebatados em espírito. E depois eles voltavam a si e recebiam a ordem também de comunicar a mensagem ao povo. Que coisa impressionante, que privilégio ser um profeta. É verdade que a Bíblia também diz que o ofício profético, ele trazia um custo muito alto, porque os profetas tinham o privilégio de serem íntimos de Deus, de receberem a mensagem de Deus e de comunicar a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, os profetas eles eram muitas vezes odiados, perseguidos e até mesmo mortos, por serem instrumentos do Senhor. Nem todos apreciavam, nem todos amavam, alguns odiavam. Vários profetas pagaram com o próprio sangue o preço da sua fidelidade. Foi o derramamento de sangue. Mas eu digo para você que estes homens terão, da parte de Deus, a devida recompensa e o reconhecimento na eternidade. E nós poderemos conversar com muitos deles. Eu digo nós porque pela graça de Deus, você e eu estaremos com Jesus no céu, amém? E nós vamos poder conhecer muitos desses homens que foram chamados por Deus como seus representantes aqui na terra. Então Deus, ele falava com os profetas através de sonhos, ele falava através de visões. Deus dá para nós o recado de que ele não pega a humanidade de surpresa. Primeiro, ele avisa os seus segredos através dos profetas. E Deus também deixou um recado especial. O recado que Deus deixou é que no tempo do fim, o dom profético teria um papel preponderante. No momento em que o mundo está sendo sacudido por tantas mentiras, em que Babilônia, que representa a falsa religião, que tem abrangido a grande maioria do cristianismo, e as pessoas estão confusas, buscando a verdade e não encontrando a verdade, a Bíblia diz que nesse tempo, para o tempo em que nós estamos vivendo, Deus levantaria um dom maravilhoso, o dom de profecia. E existe um livro que fala sobre isso, que está de maneira muito direta, interligado ao tempo do fim, que é o livro de Joel. E eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Joel agora. Nós vamos ler juntos o que está escrito no livro de Joel, capítulo 2. Olha que mensagem oportuna para o entendimento do tema de hoje. Diz assim, Joel, capítulo 2, a partir do verso 28.
E acontecerá depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Perceba que o tema aqui de Joel capítulo 2 é o preparo para o dia do Senhor, o dia do juízo final, o dia que nós entendemos ser a volta de Cristo Jesus e posteriormente a eliminação do pecado após os 1000 anos. Então Deus está dizendo que Ele prepararia o seu povo, promovendo uma santificação, promovendo uma reconsagração e promovendo um último chamado de alerta à humanidade. E Deus usaria quem? Os profetas. Deus usaria os profetas. Diz a palavra de Deus que Ele usaria os jovens, que Ele usaria também os idosos, homens, mulheres também seriam chamadas para isso. É interessante entender sobre isso, porque a Bíblia, embora apresente a verdade triste, de que historicamente houve preconceito, e de certa forma uma marginalização da mulher na sociedade, a Bíblia não esconde isso, ela retrata simplesmente isso, e ela não está endossando e nem corroborando com isso, porque para Deus, homem e mulher, ambos são iguais. Mas é de se imaginar que talvez Deus não quisesse usar as mulheres dentro de uma perspectiva machista, mas isso não é verdade. A Bíblia fala, por exemplo, de Débora, fala de Uda, fala das filhas de Filipe no Novo Testamento, ou seja, Deus usou tanto os homens, como Deus usou as mulheres, como Deus ainda hoje usa homens e usa mulheres, como Deus quer usar você e quer usar a mim também. Que coisa linda, não é verdade? Saber que Deus deseja nos usar para a sua obra. E a palavra de Deus diz que no tempo do fim, muitos seriam chamados para ter esta mensagem especial. É lógico que dentro de amplitudes circunstanciais, locais, Deus poderia usar, e pode usar, pessoas, para um contexto específico, trazendo uma mensagem específica. Mas de uma maneira geral, coletiva, numa perspectiva de preparo do remanescente, eu já mencionei aqui que remanescente significa os poucos que sobraram, o povo de Deus no tempo do fim, aqueles que estão lutando contra a grande maioria de pessoas que são contra Deus, que não têm prazer em caminhar pelo caminho estreito e vão pelo caminho largo, rumo à perdição. E esse remanescente, ele luta contra isso tudo, porque ele está disposto a viver pelo assim diz o Senhor, está disposto a ser fiel à lei de Deus, está disposto a se preparar para a volta de Jesus, aceitam o chamado para temer a Deus, para adorar a Deus, para se preparar para o juízo, a sair de Babilônia, a ter a marca de Deus em vez de ter a marca da besta. Então esse remanescente, esse povo de Deus no tempo do fim, ele receberia de maneira coletiva, geral, um dom especial. Então eu estava dizendo que Deus pode dar circunstancialmente dons específicos de profecia, ainda hoje pode, claro, mas para o remanescente há uma promessa, e eu quero ler contigo essa promessa. Nós vamos ler agora alguns textos do livro de Apocalipse. Apocalipse fala sobre esse tempo e sobre o remanescente. O primeiro texto que nós vamos ler está em Apocalipse capítulo 12, verso 17. Leia comigo, Apocalipse capítulo 12. Ok? Vamos ler juntos. É muito fácil de achar o livro de Apocalipse, porque é o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 12, verso 17. A palavra de Deus diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs sobre a areia do mar. Olha que interessante. A Bíblia está dizendo que nesse tempo final da história, o remanescente enfrentaria uma batalha tremenda contra Satanás, o dragão. E Satanás faria de tudo para destruir, primeiramente, o filho que nasce da mulher, que é uma alusão simbólica a Jesus. Não conseguindo destruir Jesus, ele atacaria a igreja. Não conseguindo destruir a igreja no tempo do fim, ele se voltaria contra o remanescente, os poucos que sobraram.
E aqui vem o ponto crucial. Qual é a marca desse povo no tempo do fim? É um povo que primeiramente está comprometido com a lei de Deus, comprometido com os mandamentos de Deus, comprometido com a totalidade da revelação bíblica, não apenas parcialmente com uma coisa ou outra, não apenas com o Antigo Testamento, não apenas com o Velho Testamento, mas com a Bíblia na sua totalidade. Um povo que vive da profecia, um povo que nasce da profecia, um povo comprometido com os mandamentos do Senhor. Mas um povo que também tem o testemunho de Jesus. Eu falei um pouco sobre isso a semana passada, mas eu quero agora aproveitar e me demorar um pouquinho mais explicando o que significam essas duas características. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14 também apresenta, mais uma vez aqui essas duas marcas. Apocalipse 14 diz assim a palavra de Deus, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então perceba que no capítulo 12 fala que a marca do povo de Deus no tempo do fim é um compromisso total com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus e com o testemunho de Jesus. Apocalipse 14 fala que a marca do povo de Deus é um compromisso total com os mandamentos de Deus e com Jesus. Ou seja, a gente vai percebendo aqui o equilíbrio entre um povo que está atento aos ensinamentos e ao mesmo tempo comprometido com a pessoa. Atento aos ensinamentos, mas comprometido com a pessoa. Comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com Cristo Jesus. Este é um grande ponto para nós estarmos atentos. Deus tem o seu povo aqui na terra, infelizmente, nós temos muitas pessoas que em nome de Jesus, até mesmo usando placas de igreja, fazem de tudo dentro da igreja, menos apresentar Jesus e apresentar o assim diz o Senhor. Geralmente colocam soluções fáceis, rápidas, imediatistas. A temática não é o reino de Deus, a temática não é abrir a palavra de Deus, é simplesmente um grande show. É simplesmente um grande show. Em que as pessoas buscam soluções para os problemas imediatos, sem estar atento à verdade profética de que o que Deus deseja não é apenas cuidar do seu povo no presente, mas preparar o seu povo para eventos vindouros e, acima de tudo, preparar o seu povo para o grande evento, o maior de todos, que é a volta de Jesus. Diante disso, nós vemos aqui Deus apresentando as marcas, a identidade do seu povo no tempo do fim. Um povo comprometido com os mandamentos, mas um povo comprometido com Jesus. Apocalipse 12, verso 17, fala que o comprometimento não é apenas com Cristo, mas com o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? A Bíblia responde isso. Vamos agora para Apocalipse capítulo 19. No capítulo que nós temos a descrição da volta de Jesus, um pouco antes de se apresentar com detalhes esse evento glorioso, nós encontramos aqui o seguinte, verso 9 e verso 10. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E aqui nós entramos num ponto muito importante. Quando a profecia no livro de Apocalipse vai apresentar a volta de Jesus, momentos antes de ser arrebatado em visão e ver todo o simbolismo que apresenta a volta de Jesus, João ele tem um encontro com o anjo, e ao se encontrar com o anjo, mesmo o anjo não sendo Deus e jamais tendo essa pretensão, porque aquele que teve foi expulso do céu, porque não merece ser Deus, jamais o seria, porque somente Deus é o Criador de todas as coisas. Mas ainda assim nós sabemos pela Bíblia que os anjos, eles refletem a majestade divina, eles são seres santos, poderosos também. E então quando João se depara com aquele anjo, João ele se joga numa tentativa de se prostrar e adorar o anjo. Ele não sabia bem como agir. E o anjo, ele é presto em dizer o seguinte, não faça isso, João, não faça isso. Eu sou um servo de Deus como você. Eu estou aqui para servir você e servir também os teus irmãos. E ele continua, adora a Deus,
porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. É interessante que, momentos antes de mostrar a cena da volta de Cristo Jesus, aqui nós temos a ideia do profeta, dos servos de Deus, ou seja, do povo de Deus, do povo que está sendo preparado para a volta de Jesus, do povo que vai se deparar com o evento da volta de Cristo Jesus, serem direcionados pelo testemunho de Jesus, e de acordo com o anjo, o testemunho de Jesus é também o espírito da profecia. Ou seja, aqueles que estarão em pé na presença do Cordeiro, como João e os seus conservos, que são servidos e atendidos pelos anjos, e que serão protegidos nesse momento final da história que antecede a volta de Jesus, estes são conduzidos pelo testemunho de Jesus. Essa é uma expressão muito rica, muito complexa, nós teríamos que estudar muito sobre isso, e eu não tenho tempo para destrinchar cada uma dessas partes, do que significa a expressão testemunho de Jesus. Mas uma faceta dessa expressão, muito significativa, é o que nós encontramos aqui. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Em outras palavras, nós temos aqui uma referência de que o povo de Deus, no tempo do fim, ele nasceria de um contexto profético. Ou seja, o povo que está esperando a volta de Jesus, ele teria o seu vínculo, a sua identidade, o seu surgimento no tempo do fim, como um cumprimento da profecia, inclusive apresentada no livro de Apocalipse. E com mais calma, depois nós iremos estudar o que aconteceria ali em Apocalipse capítulo 10, capítulo 11, depois capítulo 14. Ou seja, é um povo que ele nasce da profecia bíblica, é um povo que ele tem uma identidade profética, é um povo que ama estudar a profecia, mas é um povo que teria também a liderança, a guia do dom profético no tempo do fim. E antes de nós entrarmos nessa guia, nessa liderança do dom profético no tempo do fim, eu quero dizer que Satanás, sabendo disso, ele levantou muitos e muitos falsos profetas, justamente para enganar. Se você tem só 2 caminhos para escolher, talvez fique mais fácil de discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Agora, quando você tem uma multiplicidade de caminhos, inúmeras escolhas, fica mais complicado você saber o que é certo e o que não é. Satanás, sabendo disso, para confundir a mente das pessoas, tem levantado, ao longo dos séculos, e especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, muitos falsos profetas. E a Bíblia fala que nós devemos estar atentos a isso, inclusive prová-los. Quer ver só um exemplo? Leia comigo o que está escrito na palavra de Deus, e você pode agora fazer isso, abrir a palavra de Deus, nós vamos ler juntos o que está escrito na carta que João escreveu, a primeira carta de João. Primeira carta de João, leia comigo. Primeira carta de João. Nós encontramos aqui uma advertência com relação a isso. Capítulo 4, verso 1, diz assim a palavra de Deus: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha só. Olha o que João está dizendo, o mesmo João que escreveu o livro do Apocalipse. Ele faz um apelo carinhoso na introdução dessa temática. Amados, amados, você é amado por Deus, eu sou amado por Deus. Nós temos o privilégio de ter um Deus que nos ama, um Deus que alerta, um Deus que não faz coisa nenhuma sem antes nos avisar, antecipar as coisas, nos alertar sobre as coisas. E esse Deus diz assim, olha, não deis crédito a qualquer um que se levanta em meu nome. Porque muitos falsos profetas têm se levantado pelo mundo afora. Não por acaso, Jesus disse que no momento da volta dele, quando ele estivesse com glória e majestade retornando, algumas pessoas iriam olhar para Jesus e receber a sentença de destruição e ficariam estupefatas e diriam o seguinte, mas Senhor, em teu nome não curamos, não profetizamos, não fizemos milagres. E Jesus vai dizer para essas pessoas, apartai-vos malditos para o fogo eterno, não vos conheço. Perceba que fazer o sobrenatural,
realizar milagres, fazer profecias, essencialmente não significa que essa pessoa está fazendo isso em nome de Deus. Porque se Deus tem o poder de fazer coisas sobrenaturais, Satanás também tem. Quer ver só uma coisa? Quando você vai para o livro de Êxodo, você percebe o seguinte, que quando Moisés chega diante de Faraó, um dos sinais operados seria com a sua vara. Então Moisés ele joga a vara, e a vara de Moisés se transforma numa serpente. Obviamente que isso não foi um truque, não foi uma mágica. Foi uma ação sobrenatural. Deus já tinha feito isso no deserto, quando apareceram numa sarça ardente para Moisés. E ali Deus realizou com Moisés vários sinais para confirmar o chamado. E um dos sinais foi que Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Então, quando isso aconteceu, o faraó, ele não levou Moisés a sério. Ele olhou para os magos, os mágicos, e eu imagino, assim, contextualizando a fala dele, seria mais ou menos assim, Moisés, você acha que vai me impressionar com isso? Os meus magos aqui fazem a mesma coisa. Aqueles homens jogaram suas varas, elas também se transformaram em serpentes. Mas a Bíblia diz que a vara de Arão, ou seja, aquela serpente que era nada mais, nada menos do que a vara de Arão transformada naquele animal, comeu as outras serpentes, e aí Moisés pega naquela vara, naquela serpente, ela volta a ser uma vara. Então você percebe que a atitude de ter acesso ao sobrenatural não é uma exclusividade de Deus. Satanás, ele é um ser também sobrenatural, espiritual. E por isso que ele opera muitas vezes fazendo coisas para enganar. E falsos profetas, eles não realizam às vezes truques, eles fazem com que realmente coisas aconteçam e as pessoas são impactadas diante do sobrenatural. Mas o que Deus está dizendo é que o fato simplesmente de fazer algo sobrenatural não significa que aquilo vem de Deus. Não. Agora, a verdade é que o sobrenatural da parte de Deus sempre vai prevalecer, sempre vai vencer as ações sobrenaturais que são provenientes do inimigo. Desta forma, a palavra de Deus está dizendo que nós temos que estar atentos. Falsos profetas se levantariam e nós devemos provar, analisar. Então a grande pergunta que fica é a seguinte: como eu vou saber se um profeta é de Deus ou não? Aí complicou, não é verdade? Como é que eu vou saber que aquela pessoa que está dizendo que tem uma profecia para mim, se ela é de Deus ou não? Como eu posso analisar a vida de algum profeta do passado, de alguma profetisa do passado e dizer, essa pessoa é de Deus ou não é? Jesus, ele foi muito claro e disse o seguinte, pelos seus frutos os conhecereis. Existem algumas características que nós temos que levar em conta quando nós vamos avaliar. E você tem que ter esse senso crítico, você tem que ter uma percepção analítica. Você não deve simplesmente acreditar em tudo porque alguém diz. Deus é o Deus que nos dá a liberdade para arrazoarmos. Isaías capítulo 1, verso 18, vinde pois e conversemos, vamos arrazoar, vamos conversar aqui um pouquinho. Deus convida o ser humano para conversar, para pensar, para analisar, para refletir. Nós não devemos ter uma fé cega, porque alguém se apresenta, eu acredito, não é assim que deve ser. Eu tenho que ter um senso crítico, mas revestido de fé também. Um senso crítico revestido de fé, em analisar, em ponderar, e se encontrar evidências, fortes evidências, se encontrar a convicção do Espírito no meu coração de que esse é o caminho, acreditar. Caso contrário, recuar. Mas eu sou convidado a usar a minha capacidade cognitiva, mental, e você também para analisar. E como eu sei se um profeta é de Deus ou não? Existem aqui algumas coisas importantes. Primeiro, eu vou dar aqui algumas marcas, você vai poder encontrar isso no nosso estudo. Você tem acesso ao estudo na página do Facebook. Você vai encontrar ali o estudo tanto em PDF, quanto também vai encontrar o estudo de uma maneira interativa, num questionário, em que você pode ali ir respondendo para avaliar depois se acertou ou não. Tá bom? Mas diz assim a palavra de Deus em Isaías 8, verso 20, que o profeta ele tem que concordar com a Bíblia. Outra característica, que está em Mateus 7, 20 e também 7, 15, tem que produzir bons frutos. Ou seja, você não pode esperar que um homem diga ser um profeta de Deus, ou uma mulher dizer ser uma profetisa de Deus, e essa pessoa dar mau testemunho,
ser caloteiro na sociedade, ser agressivo, ser uma pessoa desmedida com as palavras, insensato no uso dos recursos. Tem que ter coerência. Aquele que é chamado por Deus, ele tem que ter uma vida santificada. Ele não vai ser perfeito a ponto de não ter erros, mas você vai conseguir olhar para a vida dele e perceber as digitais de Deus na vida dessa pessoa. É uma pessoa que é coerente entre aquilo que ela fala e aquilo que ela vive. Então o profeta, ele tem que ter bons frutos. Outra coisa muito importante, depois você pode ler com calma, Jeremias capítulo 28, verso 9, Deuteronômio 18, 21 e 22, nos assegura que o profeta, quando faz uma profecia, ela tem que se cumprir. Deixa eu falar algo para você. Existem dois tipos de profecias na Bíblia. Existem as profecias condicionais e as profecias incondicionais. A profecia condicional é a profecia que é dada por Deus, e essa profecia ela vai ser executada, os eventos vão ocorrer dependendo da resposta do povo. Eu vou dar um exemplo bem claro. Deus chama Jonas e diz: Jonas, eu quero que você pregue uma mensagem de juízo em Nínive. E Jonas foi até Nínive. E Jonas pregou a mensagem. E a mensagem era uma mensagem de destruição. Mas os ninivitas se arrependeram. E Deus não mandou o fogo. Deus preservou a vida daquela cidade. Preservou as pessoas que moravam naquela cidade. Essa foi uma profecia condicional. Agora, existem outras profecias que são incondicionais. É quando Deus diz que vai acontecer, independente da resposta humana, vai acontecer. Um exemplo disso é a própria volta de Jesus. Você vai encontrar mais de 2.300 textos na Bíblia que dizem que Jesus vai voltar. Então, quando a Bíblia diz, ele vai voltar, e repete essa profecia por mais de 2.500 vezes, o que a Bíblia está dizendo é que, independente da resposta humana, independente do cenário, ele vai voltar para buscar os seus filhos. É uma promessa, uma certeza que nós podemos tomar posse, nos apegarmos a isso, tomarmos posse dessa verdade bíblica de que Jesus vai voltar, cremos de todo o coração, porque não depende de condicionalidade, ele vai voltar, é incondicional. Agora, quando um profeta faz uma profecia incondicional e essa profecia não se cumpre, há grande chance de esse profeta realmente não ser de Deus. Porque quando o profeta fala, ele fala em nome daquele que era, que é e que há de vir, e que sabe todas as coisas. Então, se ele diz, vai acontecer isso, e aquilo não acontece, possivelmente esse homem não tenha sido usado por Deus nesse processo. Se ele disse que recebeu uma visão, um sonho, e apresenta isso, e não acontece, talvez você não precise de mais nada para entender que essa pessoa não é de Deus. Outra coisa importante, o profeta ele tem que reconhecer Jesus Cristo, ele tem que ser cristocêntrico. E aqui eu quero entrar num ponto muito importante desse estudo. Nós estamos chegando na parte final, mas esse ponto é muito importante. Olha só, hoje em dia virou moda ser profeta. E tem muitas pessoas que se levantam como profetas e fazem profecias totalmente irrelevantes. Profecias tipo assim, olha, o Senhor mandou dizer que essa semana você vai ter provações. Olha, Deus não precisa levantar um profeta no meio do culto para olhar para alguém e dizer, olha, essa semana você vai ter uma grande luta. Porque quem não passa por luta na semana? Às vezes alguém se levanta em nome do Senhor e faz a profecia, olha, Deus mostrou que você vai ter uma grande dificuldade, veja um manto escuro, e é uma profecia totalmente subjetiva, sem objetivo claro, ou seja, quando Deus quer apresentar profecias, ele é específico, mesmo usando o simbolismo, ele é específico em apresentar uma verdade para a pessoa, que muitas vezes transpõe a capacidade da normalidade. Às vezes a profecia é para o seu povo, mas Deus não fica usando alguém para ficar dando mensagens irrelevantes a toda hora, a todo momento. Então eu tenho muito assim, receio de que pessoas estão sendo enganadas quando homens e mulheres se levantam em nome de Deus, dando profecias da parte de Deus, quando na verdade aquilo nada mais é do que coisa que sai da cabeça deles. Quando o próprio Satanás coloca no coração deles. Não deis crédito a todo espírito, diz a palavra de Deus.
Geralmente, quando o profeta apresenta uma mensagem, é porque aquilo é muito importante, é crucial. Aquilo ou daquilo depende a vida ou a morte de alguém. E não tipo assim, olha, você vai ter problema com a tua sogra, você sabe, são coisinhas tão pequeninas que não são compatíveis com o ensinamento bíblico do profeta. É importante estar atento a isso. E eu quero dizer para você, sem medo de errar, que o fato de existir falsos profetas não exclui a verdade bíblica de que profetas verdadeiros existem. Então, se você me perguntasse assim, pastor, você acredita que Deus vai usar profetas? Você acredita que Deus, Ele tem usado profetas e que esses profetas eles vão se levantar no tempo do fim? Eu diria, sim, eu acredito. Eu acredito. Eu acredito que Deus pode levantar, especialmente agora, nesses momentos finais da história, muitos com mensagens proféticas extremamente relevantes. Agora, embora isso possa acontecer de maneira pontual nos nossos dias e ser intensificado no tempo do fim, Deus preparou um povo sobre uma direção especial profética. E agora eu quero entrar no momento histórico. E eu quero desafiar você, não crer simplesmente porque eu estou falando, mas você pesquisar, você provar, você analisar, você refletir, você orar sobre o assunto. Lembra quando eu disse que o povo de Deus seria guiado por um movimento profético, No livro de Apocalipse, capítulo 10, é nos dito que momentos antes da volta de Jesus, Deus levantaria um povo, e ali João ele entra na visão e ele vai interagindo com o anjo, e o anjo ele está ali da parte de Deus, enviado para dar uma mensagem especial, que é representada na figura de um livro. E o anjo coloca aquele livro nas mãos de João e diz assim, coma, e na tua boca vai parecer doce, mas no teu ventre ele vai ter um gosto amargo, Aquela mensagem nada mais era do que a mensagem que anuncia a volta de Jesus. Desde o começo da igreja, a mensagem da volta de Jesus sempre esteve muito presente no cristianismo. Mas ao longo dos séculos, a verdade bíblica do retorno de Cristo Jesus foi jogada por terra. E o livro de Daniel diz que ao fazer isso, através da ponta pequena, do poder religioso romano, enganando muitas pessoas ao longo de séculos e séculos, a palavra de Deus diz que ele não apenas jogou a verdade por terra, mas prosperou nisso. Então é nesse sentido que a palavra de Deus diz que Deus levantaria novamente a verdade bíblica. Durante a reforma, muitas verdades bíblicas foram recuperadas, como por exemplo a certeza da salvação em Cristo Jesus, por intermédio da graça manifestada na cruz, o sacrifício, e a fé nos dá acesso a essa salvação, e outras tantas verdades que foram sucumbidas ao longo de mais de 1000 anos de engano. Deus usou muitos reformadores. Mas mesmo após a reforma protestante, que tem um marco decisivo em 1517, mesmo após essa data, ainda a verdade bíblica da volta de Jesus não era proclamada, no sentido de preparar a humanidade para esse encontro com Cristo. E é por isso que, de acordo com a profecia bíblica, para o cumprimento de uma profecia deixada no livro de Daniel, por volta de 1831, 32, 33 e posteriormente 1840, vários pregadores ao redor de todo o mundo, mais de 80 homens se levantam pregando sobre a volta de Jesus. Pessoas que pertenciam às mais variadas igrejas. Tinha metodistas, presbiterianos, batistas, aqueles que faziam parte da igreja Conexão Cristã em várias partes do mundo. Havia também um grande pregador chamado Guilherme Miller. Ele não era um pastor, ele era um soldado aposentado da guerra que cuidava de uma fazenda, mas que foi chamado por Deus para entender as profecias de Daniel, especialmente Daniel capítulo 8, verso 14. E ele começou a pregar a iminente volta de Cristo Jesus, e a humanidade se preparou, especialmente grande parte dos cristãos se prepararam para a volta de Jesus por volta de 1844. Jesus não veio. E aquela mensagem que era doce, de acordo com a profecia, se transformar numa mensagem amarga. Até mesmo o desapontamento, a não vinda de Jesus naquele
momento, foi profetizado por Deus. Haveria necessidade da mensagem doce se transformar em amarga. Porque Deus queria alertar as pessoas, e a maneira de Deus colocar em choque o mundo, de apresentar ao mundo a verdade da volta de Cristo, envolveria também a necessidade de um abalo que levaria algo doce se transformar em amargo. Mas a profecia continua e diz o seguinte: é necessário que você profetize a muitos povos, nações, línguas e assim por diante. Várias pessoas estavam ali desapontadas, Jesus não tinha voltado, como eles esperavam que voltaria naquele momento da história. E entre aqueles que estavam desapontados, muitas pessoas sinceras se encontravam ali. Eles faziam parte, como falei, de muitas igrejas cristãs. Eles estavam tentando encontrar respostas. E entre essas pessoas havia uma jovenzinha muito sincera, chamada Ellen White. Deus queria preparar o seu povo para esse momento de desapontamento e ajudá-lo a entender o contexto profético e avançar na busca da verdade da palavra de Deus, cavando mais fundo as Escrituras e se preparando para os dias em que nós estamos vivendo hoje. E nós vemos ali, temos a situação histórica de Deus tendo chamado outros 2 homens para essa missão. E nós temos ali esses homens, de certa forma, não aceitando a abrangência, a plenitude do chamado. E então, uma pequena jovem recebe o chamado de Deus, porque, entenda o seguinte, Deus nem sempre chama os mais capacitados, mas aqueles que Ele chama, Ele qualifica, Ele capacita. E então Deus chamou uma jovenzinha chamada Ellen White. E essa jovenzinha, ela tinha ali cerca de 17 anos de idade, quando ela recebeu o primeiro encontro especial com Deus, de uma profecia que foi lhe dada. E ao longo de sua vida, ela recebeu muitos sonhos, visões da parte de Deus. E ao receber isso, ela foi notificando, alertando o povo de Deus. Ela foi muito usada pelo Senhor e ela escreveu, ao longo de sua vida, mais de 100.000 páginas. Agora, o grande ponto, que diferente de outros profetas que chamam a atenção para si, ela nunca teve a intenção, nunca foi da parte dela, ofício do seu chamado, instituir uma nova Bíblia, ou acrescentar coisas à Bíblia, não. Ela simplesmente foi usada por Deus como uma luz menor, ajudando as pessoas a colocarem o foco sobre a luz maior, que é a palavra do Senhor. Então, esta jovem, que foi muito usada por Deus, chamada Ellen White, não acrescentou nenhuma doutrina, e nós, como adventistas do sétimo dia, não temos nenhuma doutrina sequer nossa baseada nos escritos de Ellen White. Isto é uma grande mentira que é dita aí fora. As nossas doutrinas, as nossas crenças e convicções estão baseadas, todas elas, os 28 pontos fundamentais da Bíblia, as verdades que nós cremos, são tiradas desse livro aqui, ó, todos eles. Mas isso não quer dizer que ela não tenha sido usada com um papel tremendo, como os profetas eram usados, para ajudar o povo na obra educacional, na obra médica, para ajudar o povo no tocante à compreensão de textos difíceis, na análise de profecias. Então, quero fazer um desafio a você. Eu não vou ter tempo hoje de fazer um estudo mais amplo sobre a vida e a obra de Ellen White, mas eu desafio você a estudar sobre esta mulher, que foi uma grande mulher usada por Deus. O papel dela foi ser alguém que entra no processo histórico da igreja, ajudando os filhos de Deus sinceros a ter uma compreensão mais ampla do grande conflito entre Cristo e Satanás, e a voltarem-se para a Bíblia com toda a sede possível. Uma das suas palavras mais célebres foi a seguinte: recomendo-lhes esse livro. Sempre o papel dela foi levar as pessoas a estudarem mais a palavra de Deus. Dentre essas mais de 100.000 páginas, nós encontramos livros como, por exemplo, o livro A Ciência do Bom Viver, que fala sobre saúde, o livro Educação, que fala justamente sobre como educarmos os filhos. Nós temos o livro O Lar Sem Sombras, que fala sobre a importância de nós cuidarmos da nossa família como sendo aqui na terra um pequeno pedaço do céu. Nós temos livros que apresentam verdades proféticas bíblicas, como, por exemplo, O Grande Conflito. Temos livros que foram escritos para nos ajudar a ter uma compreensão mais ampla do relato bíblico, como, por exemplo, História da Redenção, como, por exemplo, o livro Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, o maior e melhor livro sobre a vida de Cristo, reconhecido inclusive por autoridades americanas, não adventistas, é o livro... Presta atenção, se você não leu esse livro, você tem que ler.
O desejado de todas as nações. Se você quiser conhecer mais sobre a vida de Jesus, leia o livro Desejado de Todas as Nações. E é possível que você tenha algumas dúvidas. Eu não estou pedindo para você não ter dúvidas. Eu estou pedindo para você fazer apenas uma coisa. Pesquise sobre a vida dessa mulher. Pesquise sobre o legado escriturístico. Leia e você vai ser abençoado, porque pelos seus frutos os conhecereis. Nós poderíamos passar aqui 1 hora discutindo se um doce amarelo é de manga ou de abacaxi. A discussão só acabaria quando nós pegássemos uma colher e provássemos. Eu quero desafiar você a provar, a experimentar, a ler, a meditar e através destes ensinamentos se aproximar ainda mais da palavra de Deus. Mas eu quero terminar esse estudo dizendo o seguinte: a nossa fé não deve ser baseada em escritos de Ellen White. Nossa fé tem que ser baseada na palavra de Deus. Mas estamos atentos sempre à voz de Deus e dos profetas. Cada vez que nasce um dia, nós estamos mais perto da volta de Jesus. Cada vez que nasce um dia, é uma oportunidade para você estudar mais os profetas bíblicos. Estudar mais o Espírito de profecia e se preparar. Porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Ele não faz coisa alguma sem avisar seus segredos aos seus servos, os profetas. E nós estamos vivendo nesse tempo em que precisamos estar atentos à voz de Deus. Estudando especialmente os livros proféticos de Daniel e Apocalipse, porque Jesus está voltando. Nós já podemos vislumbrar os passos de um Deus que se aproxima. É o tempo de você colocar sua vida nas mãos de Deus, de cavar as Escrituras, de procurar orientação profética. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. O livro do Apocalipse começa dando a dica para aqueles que estão vivendo nos últimos dias, eu e você. Eu quero fazer uma oração por você agora. Se você aceita o desafio de ler mais a Bíblia, estudar mais sobre a história do cristianismo, estudar mais sobre os escritos proféticos e também pesquisar sobre a vida de Ellen White, ler os seus escritos para tirar suas próprias conclusões, diga aí, eu aceito. A única coisa que eu gostaria que você não fizesse hoje é rejeitar o convite de Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por mais um estudo. Obrigado porque temos a bênção e o privilégio de nos apegarmos à Tua palavra, de não sermos enganados, de sermos orientados nesse tempo final da história. Que Tua paz esteja com cada pessoa que assistiu mais um encontro especial com as Tuas Escrituras nesse estudo bíblico. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a bênção e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida. Até o nosso próximo encontro, terça-feira que vem.